Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, falar sobre as eleições no Congresso Nacional. Pois é, estão chegando as eleições aí, as mesas diretoras da Câmara e do Senado. A informação de hoje é que o presidente da Câmara, Arthur Lira, teria pedido um gesto mais incisivo de apoio de Lula e do PT ao nome do deputado federal Hugo Mota, do Republicanos, na disputa pelo comando da casa. Lira teria pedido a Lula que declare apoio ou que atue diretamente para favorecer Mota na disputa em um almoço realizado na semana passada, segundo fontes do jornal Folha de São Paulo. Apesar de Mota ter conseguido apoio de legendas importantes, como o PL, com 92 parlamentares, dono da maior bancada, e do PT, pessoas próximas ao deputado dizem ter recebido com desconfiança as sinalizações de petistas e do governo nas últimas semanas. Salles, explica pra gente então como é que estão essas costuras, quem tá de qual lado, quais são as conversas, quais os interesses aí de lado a lado, Lira, Lula, Hugo Mota. Explica pra gente, Salles. Veja só, Brown, eu vou tentar aqui ser coerente com a posição que eu defendo sempre. Eu defendi isso na Prefeitura de São Paulo quando postulei ser candidato a prefeito. Tenho defendido agora quando me lanço a senador, a ser candidato ao Senado por São Paulo em 2026. E acho que o mesmo raciocínio vale na disputa pelas presidências das casas. Você não é obrigado, aliás, não é obrigado, não é conveniente, não é lógico, né, não dignifica muitas vezes o mandato que nos foi conferido como parlamentares, você ficar nessa busca obsessiva pela unificação de chapas. Olha, só pode ter um candidato, tem que construir, e assim a gente vai ter lugar na mesa, e aí vai conseguir presidência disso, presidência daquilo, presidência da comissão. Isso é ridículo, isso é ridículo, porque isso faz com que você seja obrigado a ficar na mesma canoa. Eu não estou nem me referindo ao Hugo Mota, nem ao Brito, que são pessoas que a gente convive lá na Câmara dos Deputados. Eu estou falando da estratégia de ter essa obsessão, que é típica coisa de Centrão. Né? Centrão tem essa obsessão de chapa única, tem essa obsessão de vamos fazer um grande arranjo, um grande conchavo aqui, um grande conluio, para ninguém ficar de fora. Cada um racha um pedaço aqui da pizza e todo mundo está agraciado com isso. Desculpa, isso é o contrário do que a gente defende, isso é o contrário do que se defendeu nas eleições de 2022, é o contrário do que a sociedade espera de nós. Não tem que ter conluio coisa nenhuma, não tem que ter chapa única coisa nenhuma. Ah, porque vai perder lugar na mesa. E daí? Que se dane. É melhor você manter a sua dignidade, manter a coerência, manter a sua independência. Né? De que serve você ter presidência de uma comissão, relatoria de não sei o quê, se o país está afundando e você vira avalista dessa palhaçada? Né? Tá, a sociedade espera dos políticos, espera da classe política que votou, ou que foi votada, perdão, pelos eleitores da centro-direita, pelos eleitores de coração verde e amarelo, das pessoas corretas do nosso país. As pessoas esperam de nós a dignidade de dizer: não me misturo com gente que não pensa como eu, não me misturo com gente que é o contrário do que eu quero. Né? Nós estamos vendo, e aí o que acontece com a direita muitas vezes? É usada nessas negociações como massa de manobra, como moeda de troca. Né? Eu faço uma analogia com o MST. O que acontece hoje no MST? Os líderes do MST pegam aquele bando de miseráveis, aquele pessoal que foi cooptado para engrossar as fileiras do MST e manda invadir a fazenda. Ou manda fechar a estrada, invadir prédio público, mas manda invadir as fazendas. Aí os coitados invadem as fazendas, com aquelas bandeiras, vamos lutar por terra, não sei o quê, justiça social, tal, invade a fazenda. E os líderes o que fazem? Vão procurar o dono da fazenda para tomar dinheiro do dono da fazenda, para negociar, né, para pedir dinheiro, para pedir coisas, para extorquir o dono da fazenda. Se o líder do MST consegue o que ele quer, ele vai para a galera que invadiu e diz assim: pessoal, pode sair, já está tudo resolvido. Aí o cara não entende nada, fala: como assim? Incentivou para invadir, agora está mandando sair, a troco de quê? E ninguém fica sabendo que foi o líder do MST que recebeu um monte de vantagens, dinheiro, né, extorsão propriamente dita. Então, nós não podemos fazer na política esse mesmo método, de chegar lá e falar assim: não, vamos lá, vamos botar a faca no governo. Aí consegue uma série, o líder lá, a turma que comanda, consegue uma série de vantagens, então agora não, agora pode desocupar, agora pode parar de fazer obstrução, agora pode parar de fazer bagunça. Que negócio é esse, pô?
Os parlamentares têm obrigação com seus eleitores, não é com conchavo político, com um grupinho, com nada disso. Nós temos obrigação com os brasileiros, com as brasileiras, com as pessoas que nos elegeram. Então, eu sou totalmente contra fazer esse acordão, né? Todo mundo acomodado, dar uma fatiada na pizza, um pedaço para cada um e tá tudo bem, e a gente convive como se nada tivesse acontecido, com gente que pensa completamente diferente de nós, com gente que age completamente diferente de nós e que representa tudo que a gente é contra, tudo que a gente não acredita. Eu acho que isso é um desrespeito ao eleitor. E nesse contexto atual, Silvio, para 2025, para essa eleição da mesa diretora, o que é que você está projetando, especialmente no caso da Câmara, hein? Eu acho que o Salles traz aqui um panorama de quem está lá dentro, né? Tem toda a visão, a melhor leitura possível. Eu acrescentaria, Brown, o seguinte ponto: o Arthur Lira está pensando no futuro dele. Não à toa, ele andou batendo a porta do Palácio do Planalto. Ele foi negociar o quê? Essa que é a pergunta. É claro que ele quer fazer um sucessor. O Gumota é um deputado muito jovem. Aliás, eu acho que se ganhasse essa eleição para a presidência da mesa, ele seria o mais jovem deputado a presidir a mesa, porque ele começou a carreira como deputado, me recordo, muito novo. Tinha acho que 21 anos, é de uma família de políticos, o avô e a avó, deputados, estadual, federal, o pai é prefeito, é uma cidade chamada Patos, lá no semiárido da Paraíba. Então, eu acho que ele quer fazer um sucessor. Quem entra pensando em 4 anos, né? Agora, o Arthur Lira vai ser o quê depois? Será que ele vai tentar ser senador? Ele tem uma disputa territorial com o Renan Calheiros e são inimigos locais lá em Alagoas. Será que os dois vão tentar uma disputa para o Senado na próxima eleição? O último eleito em Alagoas é o filho do Renan, o Renan Filho, que não exerceu o mandato. É daqueles que chegam e vão para o ministério. Como foi o caso, por exemplo, do Flávio Dino. Chegou, foi para o ministério, hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal e entregou 8 anos de mandato para suplente dele, que ninguém conhecia. Fez um papelão lá na CPI do 8 de janeiro. O pessoal descobriu quem ela era lá. Aí, aliás, que ela é mulher, né, do ex-presidente da Assembleia, lá no Maranhão, que é aliado do Dino. Mas sem desviar, voltando aqui, o Arthur Lira está procurando um futuro para ele, uma forma de manter poder. Vai ser ministro? Vai negociar algum cargo? Eu acho que é isso que está em jogo nessa hora. Também não acredito muito em chapa única, embora às vezes aconteça, porque o Lira foi chapão, né? Ele foi o presidente mais votado da história da Câmara dos Deputados, superando o Ibsen Pinheiro nos anos 90 e superando o João Paulo Cunha em 2003. Teve 30 votos a mais do que os dois. Acho que foram 464 votos, se eu não me engano, que o Arthur Lira teve. Então, existe a possibilidade de um chapão? Existe. Mas como eu penso como o Salles, não deveria existir. Eu acho que você não deve fazer acordo com quem você não concorda. Principalmente num Brasil que vai às urnas em 2026 pensando de forma completamente diferente. O Brasil vai às urnas tentando retomar a sua democracia constitucional que não existe mais. Tentando dar um recado, e um recado que será dado no Senado com 2 senadores, na Câmara dos Deputados e na Presidência da República, eu espero, com o Jair Bolsonaro de volta à corrida. Você, Fabi? Bom, a gente está cansativo, porque para nós, né, para os cidadãos comuns, a gente olha para a política, dá já aquela ojeriza. Por quê? Porque ou estão pensando, né, em cargos nessas comissões, na sua própria sobrevivência, ou nas eleições que são de 2 em 2 anos. Então é bem cansativo. Por exemplo, agora, eu acho um verdadeiro absurdo, né, não ter movimento lá em Brasília. Hoje, o que teve de movimento em Brasília? A galera do PSOL que se juntou para pedir lá que o pessoal que está no Líbano seja resgatado com aquele, né, a gente já sabe a pauta deles. Então isso a gente vê, mas o restante, vou repetir, a gente teve, o brasileiro foi obrigado, com tudo que está passando, olhar para a TV e ver todas as mídias passarem. Um Lula meio, né, que ele sempre foi, mas pior ainda, porque ele está, assim, com a idade, né, ele está muito pior, do ladinho Lira e do ladinho Pacheco. Pacheco risonho, Lira com a cara fechada. Ele acha que ele engana quem? Na verdade, assim, eu nem sei o que eles estão fazendo lá. Na verdade é isso, porque o que define quem está mandando no Brasil não é
a Câmara, não é o Senado e muito menos o presidente da República. Então, se eles quisessem levar alguém para dar peso, eu acho que tinha outro nomezinho para eles carregarem, né? Então, o brasileiro olha para isso e fala até completamente maluco. Assim, na verdade, a gente não vê a hora de haver algo que rompa com esses esquemas, porque não está mais correspondendo aos mínimos anseios da sociedade. Qual que é a pauta prioritária do Brasil, meu Deus? É a retirada daquele cidadão que está fazendo sandices na cadeira lá do STF. É pautar o impeachment, é dar exemplo, é punir aqueles que estão agindo com excesso de abuso de poder, porque já é excesso de abuso de poder, nem é abuso de poder meramente. Então, assim, eu olho, para mim é um não assunto, eu não quero saber o que o Lira está pensando, eu não quero saber como eles estão negociando, eu quero saber como as nossas pautas vão andar, o que é preciso fazer, quem que a gente precisa encher o saco, de verdade. Porque, assim, se é para cobrar, o brasileiro não tem preguiça. O povo brasileiro é um povo maravilhoso para isso. Mas o problema é que os políticos estão em outra classe, de uma forma encastelada. E os que ousam falar são ameaçados por esse sistema de coisas que estão aí. Então, assim, né, o Salles mudou de partido. Ele sabe que dentro do PL, no partido que ele está, tem deputados que estão ameaçados por esse estado de coisas. Você vai olhar para o Lira e vai falar o quê? Que está tudo bem? Não, né? Não está tudo bem. Então, nenhum deles nos representa, nem Lira, nem Pacheco, e nem esses nomes que estão sendo ventilados, muito menos Alcolumbre, né? Que fique dito, muito menos Alcolumbre. Se vai ter chance ou não, meus amigos, eu queria dizer que, como povo, eu espero que vocês aí, esses políticos, nunca mais tenham a chance no Brasil. Porque se depender de verdade das eleições de 2026 e demais, eu espero que o brasileiro acorde e nunca mais vote nessas pessoas e nesses partidos políticos que faz questão de dizer que está tudo normal, que é para continuar o jogo porque tem jogo. Seguindo aqui com o nosso Braddock Show, vamos mudar de assunto, falar sobre as eleições aqui em São Paulo, mas antes pedir a você que está assistindo a gente no YouTube, especificamente, que curta, hein? Deixe seu like, a gente está com 17 mil telas agora nos acompanhando e 7.600 curtidas, então dá para subir um pouquinho, dá para melhorar aí o nosso número de likes. Conto com você, hein, que está aqui assistindo a gente e esqueceu hoje, ainda não curtiu, vai lá, corre lá e deixe seu like, enquanto eu trago aqui a próxima notícia, que é a seguinte: depois do debate eleitoral para a Prefeitura de São Paulo terminar com um assessor na delegacia e um marqueteiro ensanguentado, os adversários de Pablo Marçal pediram diferentes medidas para conter o candidato. Tabata Amaral quer que Marçal seja excluído dos próximos debates. Ricardo Nunes pediu reforço na segurança e Datena falou em ação da justiça, disse que o empresário precisa ser parado. Agora, Salles, o que me chama muita atenção aqui é a desproporção das reações, né? Porque a gente teve um episódio tão ou mais grave, tão ou mais lamentável que esse do soco, que foi a cadeirada do Datena, e ninguém falou da possibilidade de tirar o Datena dos próximos debates, de reforçar a segurança nas emissoras de TV. Parece que o caso do Marçal fala muito mais sobre quem está envolvido do que sobre o acontecimento em si, né? Brown, não tem dúvida, é o sistema todo contra o Marçal. O sistema todo, né? Você tem de um lado o Boulos com toda a turma do PT e tal, da turma que o cerca. Você tem, por outro lado, todos aqueles que são os condôminos da prefeitura, né? Se você olhar as secretarias municipais em São Paulo, ou as subprefeituras, as 30 e poucas prefeituras, foram todas loteadas para os vereadores deitarem e rolarem. Você olha qualquer assunto na cidade de São Paulo, né? Quem domina os assuntos são os grupos de interesses ligados a esses assuntos. É o grupo do transporte, é o grupo do lixo, é o grupo da iluminação, é o grupo do semáforo, é o grupo da caçamba, é o grupo do não sei das quantas. Esses caras é que dominam a máquina. Ou seja, você tem ali um grande consórcio, né, para impedir que qualquer pessoa fure esse bloqueio. Eu repito aqui o que eu tenho dito, eu sou um cara absolutamente contra o sistema, acho que o sistema se perpetua, se protege, não gosta de ver ninguém de fora vindo ali. Esse caso da cadeirada do Datena sobre o Pablo Marçal é vergonhoso, né? O Datena tinha que ser não só responsabilizado ali naquele momento com a questão de agressão e tudo mais, como politicamente o próprio partido tinha que tomar uma atitude. Ah, mas o Marçal provocou. Desculpa, você quer ser prefeito da cidade de São Paulo sem ter o mínimo de equilíbrio emocional para receber uma provocação?
Político recebe provocação toda hora, todos nós. Eu mesmo, como deputado, quando eu era ministro, quantas pessoas não passam e brincam ou provocam? Né? Outro dia teve um lá que me encheu o saco no negócio do hortifruti. Ah, ministro, você aprovou agrotóxico, que nem fui eu que aprovei, aprovou agrotóxico, vem aqui comprar, como é que chama isso? O orgânico. E nem por isso eu sentei a porrada no cara. Pessoa que passa no aeroporto e fala, vai passar boiada, vai lá se catar. Agora, o cara provocou, ainda que tenha provocado, até, faz parte do clima do debate, o outro foi lá e sentou a porrada, meteu a cadeirada. Agora, no assunto do soco, que também é lamentável, o assessor do Marçal não podia ter dado um soco no Duda Lima, mas já está mostrando o vídeo que o Duda Lima provocou, que enfiou a mão no peito do cara e quis puxar o telefone. Eu não vou dizer que houve ou que não houve. O fato é o seguinte, que há uma desproporcionalidade, há um desequilíbrio nas reações sobre as coisas. No caso do Marçal, que tomou a cadeirada, né, a turma do sistema falou, ele provocou, né, alguém tinha que fazer alguma coisa. No caso agora, não, agora tem que proibir o cara de participar do debate. Então é ridículo, você vê que todo tipo de instrumento disponível, tanto de cerceamento da liberdade de expressão, quanto do cerceamento de participação nos debates, uma série de instrumentos estão sendo usados para evitar que o sistema perca seu espaço na administração pública. Eu tenho feito aqui um comentário sobre o ecológico que o Marçal adotou. Como eu já disse, eu não conheço direito ele, não tenho a procuração para falar em nome dele, mas acho que do ponto de vista de lógico, de propostas que ele né, de críticas que ele tem feito, de questões que ele tem suscitado, são questões muito importantes que precisava alguém suscitar no debate. Só tem duas pessoas suscitando isso, ele e a Marina Helena. Todos os outros tudo, como diz, tudo os comunistada do sistema, que aparelharam a máquina pública, que querem continuar utilizando as subprefeituras para porteira fechada para vereador apoiar indistintamente a administração, grupos de interesse que dominam áreas de serviço na prefeitura, e isso se perpetua há muitos anos. Trago sempre aqui as palavras do Rudolph Giuliani, como é que esse cara arrumou Nova York. Ele só arrumou Nova York quando ele começou, dentro da prefeitura da cidade de Nova York, numa faxina, numa moralização de tudo que há de corrupção, de esquema, de aparelhamento, de máfia que dominavam os serviços. Ou seja, ele mostrou isso na cidade de Nova York, que para implementar a política do tolerância zero, não dava para fazer isso sem você arrumar a prefeitura por dentro primeiro. Portanto, essa é a questão de fundo, é o pano de fundo dessa eleição de São Paulo. Ou você dá um choque de lei e de ordem, a começar por dentro da administração pública, e para isso tem que ser por alguém de fora dos esquemas, de fora do sistema, ou então não vai acontecer nada, vai continuar tudo como está, ou piorar. Porque como o PCC e o crime organizado está infiltrado na máquina pública, eu estou vendo isso no interior de São Paulo, estou aqui nesse exato momento, ouvi gente, vereadores, prefeitos, empresários no estado de São Paulo, no estado de São Paulo, não estou falando da fronteira do Brasil com um país produtor de cocaína na América Latina, não, estou falando no estado de São Paulo. Esses caras estão dominando os serviços públicos e estão dominando as secretarias municipais de várias áreas para lavar dinheiro do crime organizado, tirar dinheiro do contribuinte e roubar dinheiro que era para ser da saúde, educação, saúde e outras áreas aí. Fala, Fabi. Bom, em relação a essa parte toda aí, né, dessa coisa que a Tabata está tentando fazer novamente, de novo, né, assim como ela fez, que conseguiu derrubar as redes sociais do Pablo Marçal, eu acho que se impedi-lo de ir num debate vai fazê-lo crescer ainda mais. Até acho que pouquíssimas pessoas vão assistir o debate, porque o debate hoje, a graça, né, do brasileiro, não estou nem falando do pessoal que mora aqui em São Paulo, é assistir por conta das supostas confusões. Né? Se isso é certo ou não, desculpa, mas é a realidade. Então, como falam aquele pessoal que adora um pragmatismo, né, falando de forma pragmática, eu estou sendo bastante irônica aqui, quanto mais fizerem, pior será. Né? Ou enfrenta-se o que está discordando, por exemplo, do Pablo Marçal de peito aberto, ou né, vai ficar mais chato ainda e acho que ele pode crescer porque São Paulo está um vácuo.
O que o Salles fala é muito verdade em relação às máfias. Tem máfia de tantas coisas, tanto tempo. Eu conheço máfia da merenda, e se a gente ficar falando aqui, né, pessoas que a gente tem, assim, às vezes algum respeito, que foram envolvidas lá no passado remoto. Imagina hoje em dia, né, com essas organizações criminosas, sim, dentro das instituições, dentro da polícia, dentro das repartições públicas. Essa é a realidade. E aí a gente vê um sistema inteirinho se fechando e, assim, eu mesma, particularmente, todo mundo sabe, eu falo isso abertamente, eu tenho repulsa ao Pablo Marçal, mas quando olho para tudo isso, eu mesma penso, quer dizer, o pessoal faz um movimento inverso. Eu falo, mas espera um pouco, por que estão fazendo tudo isso? Né? E aí aquela velha conversinha, que as pessoas não conseguem medir, né, o que está acontecendo. Por que o Datena não foi preso? Vou repetir, né? Por que o Datena não foi preso quando ele fez o que fez? Porque deveria ter sido. Porque ninguém deu voz de prisão a ele. Então, saibam, de novo, cidadãos comuns podem dar voz de prisão em crime que é flagrante, como era o caso. Então, é isso, a gente precisa aprender a fazer isso, e quanto mais tentarem censurar, fazer esses esquemas, esses acordos, né, aquela coisa de todo mundo muito amigo, né, o Tarcísio falou, eu ainda estou engasgada com isso, vou falar até isso passar, né, que ele saiu muito amigo lá do Haddad, nas eleições passadas. Pois é, eu acho que e tudo isso, a gente está bem cansado, e está dando força para esse outro lado, que a gente realmente não sabe quem é. Pablo, me desculpa, né, mas eu não tenho referências dele na política, mas ele está acabando, assim, está sendo amado de tanto ódio que as pessoas estão em relação a ele e tudo que vem acontecendo. Então, isso é um grande ponto nas eleições de São Paulo. O pessoal aí que está fazendo esses esquemas é melhor repensar. E sobre esse tratamento desproporcional, estava lembrando aqui, né, Silvio, da própria condução do debate, né, que o Datena falou até o final para receber a advertência, porque tinha ofendido o Pablo Marçal, só recebeu a advertência ao final do tempo de fala. O Marçal não, assim que ele cometeu a suposta infração, ele já foi interrompido pelo apresentador, o Carlos Tramontina, não esperou o tempo dele ser esgotado para aplicar a punição, né, o Datena sim, falou até o final e foi punido no final. O Marçal foi interrompido durante a fala, que foi o que deu ensejo a toda a confusão, mas ilustrando, né, esse tratamento desproporcional. Você também enxerga isso, Silvio? É um horror, né, Brown? O que nós dissemos aqui ontem é como se o Pablo Marçal, e aqui não se trata de defender candidato nenhum, até porque tenho feito sempre esse disclaimer, né? Eu sequer voto na cidade de São Paulo, então eu fico muito tranquilo para comentar. É como se ele não pudesse ser candidato para essa imprensa tradicional, né? Ela segue um modelo, ela segue um padrão. Brown, alguns pontos aqui de uma forma muito breve. Primeiro, política não se resolve no soco. Eu também disse isso ontem, não é telequete. Você não pode legitimar a cadeirada, aliás, o que denota um destempero absoluto de alguém que quer ser prefeito da cidade de São Paulo. Vai dar uma cadeirada? Quer dizer, então, quando tiver uma oposição um pouco mais firme na Câmara dos Vereadores, vai bater nos vereadores? Quando tiver uma discussão sobre orçamento, plano diretor, que sempre dá complicação, vai bater, vai entrar no plenário, vai chamar para debate. Não é assim que se resolve. Como a gente também não passa pano quando acontece em Brasília. Quando o Glauber Braga agride, quando o senhor Washington Quaquá dá um tapa dentro do plenário, quando o ex-deputado cuspidor dá chilique e cospe, não é padrão, não pode ser. Senão você joga a política para uma várzea onde não há limites, né? Para isso, inclusive, existe conselho de ética. Funciona pouco, mas existe. O que me chama a atenção nesse caso, Brown, para além do erro de origem que eu sempre prego aqui, nós falávamos no começo deste programa, hoje, sobre o Bukele, né? Bukele é El Salvador. Sabe quantas pessoas vivem, qual a população? 6,5 milhões em El Salvador. Se você parar para pensar que só a cidade de São Paulo tem 9,3 milhões de eleitores, você começa a ter dimensão que é um país. Que a franja leste e a franja sul de São Paulo, juntas, tem 6 milhões, cada uma tem pouco mais de 3. Que tem distritos como Piraporinha, como Parelheiros, como Rio Pequeno, aí já é na Zona Oeste, que equivalem a verdadeiras cidades com mais de 200 mil habitantes, só em número de eleitores. Então, como foi desprezada a eleição no centro financeiro e a maior cidade do Brasil, e talvez a única que, de fato, tem capacidade de impactar a eleição de 2026. Então ela foi desprezada, maltratada pela direita,
Acho que já debatemos há muito tempo isso, estamos há pouco tempo das urnas, mas é sempre bom repisar esse ponto. Agora, quem é que está ganhando com toda essa confusão? Quem é que está lucrando com isso? Um candidato que está se apresentando debaixo de uma enorme maquiagem, um marketing absurdo, trocou o Celta Prata com a Erundina copilota por um carro blindado, com seguranças, uma camisa polo, gel no cabelo e um sapatênis. Não estou criticando quem usa o gel ou a camisa polo. Eu uso camisa polo, por exemplo. Mas estou dizendo que não é ele. Ele está sendo montado para ser prefeito de São Paulo. E ele está quietinho, lucrando com essa confusão. Vamos falar de outras eleições, das eleições americanas. Olha só, tem uma informação importante envolvendo Donald Trump. Ele foi alertado pelo Serviço de Inteligência americano sobre ameaças reais à sua vida, ameaças de assassinato vindas do Irã. Essa informação foi compartilhada pela própria equipe de campanha republicana, que divulgou um comunicado afirmando o seguinte: Trump foi informado pelo escritório do diretor de inteligência nacional sobre ameaças reais e concretas do Irã para assassiná-lo, em um esforço para desestabilizar e semear o caos nos Estados Unidos. A campanha afirma que os oficiais de inteligência identificaram que ameaças iranianas aumentaram nos últimos meses e que os oficiais do governo dos Estados Unidos estão trabalhando para proteger Trump e garantir que as eleições de novembro não sejam impactadas. O Irã já negou anteriormente alegações dos Estados Unidos sobre interferência em assuntos domésticos. Ô Fabi, e mais uma vez acho que vale o termo desproporção, né? Imagine só se todas essas informações fossem referentes à campanha democrata, se fosse a candidata Kamala Harris alvo de tentativa de assassinato 2 vezes, de uma terceira possível tentativa por parte de um governo estrangeiro, a repercussão acho que estaria muito maior, né, Fabi? Com toda certeza. A gente sabe que tanto nos Estados Unidos como aqui, né, é muita diferença no julgamento e olha que lá nos Estados Unidos ainda você tem a mídia de direita, supostamente lá você tem a Fox, tem a CNN, você consegue ainda dividir e dar. Aqui não, né, aqui na mídia mainstream a gente não tem mais vozes que possam falar pelos dois lados, é por isso que fica tão assimétrica essa briga. Mas em relação ao Trump, eu só fico pensando, se foi avisado que a vida dele está em risco depois de 2 ou 3 tentativas de assassinato, né? Uma real, que quase realmente o matou, e por agentes do Irã, que todo mundo sabe também que o Irã, a verdadeira briga, a bronca dele é com os Estados Unidos, né? Tudo que está acontecendo agora no Oriente Médio, no fundo, é em relação aos Estados Unidos, o que o Irã prega, né? O anti-Yankee, que alguns brasileiros, inclusive o nosso presidente, né, está lá eleito naquela cadeira, ele também acha legal, né, essa parte aí, de que, coitadinhos, né, do Hezbollah, do Hamas, etc. Se ele foi avisado, vocês imaginem a real disso. Deve ser muito mais perigoso. E não é à toa que a gente está vendo, é admirável que o Trump continua ainda rodando as cidades, continua tanto com a idade quanto com essas condições. Então, quando ele reagiu, aquela fatídica cena lá que ele quase tomou um tiro na cabeça, que ele reagiu falando fight, 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 não era para inglês ver, não, é real, porque se não fosse real, ele não teria de onde tirar forças para continuar. Eu espero que a campanha nos Estados Unidos não abaixe mais o nível nesse sentido e que a vida do presidente Trump seja protegida, porque a gente sabe, né, o que vai representar até para as nossas próprias liberdades. Então, eu acho que o brasileiro também está olhando para tudo isso com essa total empatia, porque é uma questão de sobrevivência. Porque o Trump ele tem a visão do que é sobreviver o Ocidente, os valores ocidentais. Então, eu vejo isso com muita preocupação. Faltam 41 dias para as eleições americanas, mas são 41 dias que tudo pode acontecer. Então, que Deus o guarde, porque daqui do Brasil a gente só pode fazer isso, né? Pedir a Deus para que o proteja. E você, Salles, como é que está vendo esse cenário da eleição americana? Eu acho que os Estados Unidos está num momento crucial, realmente. Se a Kamala Harris for eleita, os Estados Unidos vai degringolar numa velocidade assustadora, né? E, consequentemente, todos os países do Ocidente vão ser prejudicados pela fraqueza do grande líder de defesa dos valores de liberdade do Ocidente, que são os Estados Unidos.
O Brasil, certamente, mas não é só o Brasil, né? Todos os países que são contra o eixo do mal, que defendem as liberdades, que têm instituições livres e tudo mais, nós precisamos que os Estados Unidos volte a ser um país respeitado, que sabe empregar a sua capacidade, a sua força política, a sua força militar, né, de maneira inteligente. A Kamala Harris certamente não fará. Por outro lado, se os Estados Unidos elegerem o Donald Trump, eu acho que o mundo vai ter um ciclo de prosperidade muito grande. Ao contrário do que o pessoal fala, de que os Estados Unidos com o Trump é um perigo belicoso e tal, é o contrário. Os países que desrespeitam as regras, os países que abusam, né, e aí incluem-se vários, inclusive autoridades aqui do nosso país e de outros países da América Latina, da Rússia, da Coreia do Norte, Companhia Limitada, Oriente Médio e assim vai, os caras passam a respeitar mais. O cara não abusa, não pisa, né, no calo dos Estados Unidos, começa a ter um reenquadramento, né, aquela famosa história do toma sua linha aí. Né, agora os Estados Unidos voltou a ter alguém que consegue exercer esse papel. E o Irã, assim como os outros países, né, que tem células terroristas e tudo mais, tudo que eles não querem é um cara forte como o Donald Trump de volta à presidência dos Estados Unidos, e mais, um Donald Trump que sofreu e vem sofreu até agora, tanto internamente, do ponto de vista de perseguição do judiciário, de perseguição de autoridades e tudo mais, mas também sofreu agora, fisicamente, né, uma série de ameaças físicas, inclusive o tiro que acertou a orelha dele, podia ter acertado a cabeça, naquele debate, naquele discurso, debate não, perdão, naquele comício. Portanto, o Trump que vai assumir a presidência dos Estados Unidos, se Deus quiser, nas próximas eleições, será um Trump muito mais atento e muito mais engajado em botar ordem no coreto do que já foi no seu mandato anterior. Então eu entendo que para os Estados Unidos e para o resto do mundo é muito importante que o Trump seja eleito. Ô Silvio, deixa eu já trazer também o caso do Oriente Médio, né? A tensão só aumenta por lá, aí você pode conectar os dois assuntos, afinal tem a ver com a eleição americana que acontece como pano de fundo também. Tivemos um anúncio importante hoje, um porta-voz da defesa de Israel, aliás, o próprio exército israelense declarou que a paciência com o Hezbollah acabou, uma declaração que do ponto de vista diplomático tem bastante força. E, mais tarde, uma outra declaração importante. O chefe de gabinete das Forças Armadas de Israel disse que o país, Israel, se prepara para uma possível entrada por terra no Líbano, após 5 dias de ataques aéreos. Em mensagem a soldados, Herzi Halev afirmou que os bombardeios a alvos do Hezbollah no Líbano também têm a função de preparar o terreno para uma possível entrada por terra. Que isso significaria, hein, Silvio? Será que a gente escala para uma guerra generalizada ali na região? E como é que a eleição americana interfere em tudo isso, hein? Não, acho que vamos puxar esse fio. Eu acho que o Salles deixou esse fio para a gente puxar, porque a eleição do Trump, ela é fundamental justamente pelo cenário mundial, porque agora um segundo mandato dele ocorreria no momento em que temos uma guerra em curso de Israel. Temos 2 guerras no mundo ainda temos a guerra da Ucrânia contra a Rússia, mas a guerra mais aguda neste momento é a de Israel contra o terror, e cercado pelo terror, porque não basta aquela faixa de Gaza estreita, né, pouco mais de 10 quilômetros por 40, hiperpopulosa, que o Hamas comanda desde 2007, cheia de escombros. O Hamas foi praticamente eliminado, né? As lideranças foram praticamente eliminadas. Não se pode dizer que colocamos uma pedra, porque morre um capim, nasce outro. Conhecemos a história desses terroristas. Mas se você olha ao norte, você tem o Hezbollah que vem da guerra civil libanesa. Aliás, o Hezbollah que atacou em 1983 um quartel americano, um QG americano, matou fuzileiros em 1983, salvo engano 300 oficiais, e ali tinham americanos e franceses. O Hezbollah, ele tem um financiamento muito mais intenso do Irã, sobretudo do Irã, o que faz com que seus foguetes, com que o seu arsenal seja muito mais poderoso. E pela primeira vez eles conseguiram, porque eu estou utilizando esse verbo por conta do Iron Dome, né, de todo o sistema de proteção israelense, que é algo fantástico no mundo todo.
mas eles estão chegando a Tel Aviv, né? Estão lançando foguetes contra civis. Então, por isso, Israel talvez esteja se preparando para uma invasão terrestre mesmo, ao norte, porque é importante. É importante. Israel luta pela sua sobrevivência. É uma espécie de segunda independência contra terroristas fundamentalistas por todos os lados, xiitas e sunitas, que querem lançar o povo judeu ao mar. É disso que se trata, é exterminar o povo judeu. Então, Israel, nesse momento, é uma espécie de ilha num pedaço de planeta cercado. E os Estados Unidos são uma força fundamental em defesa de, não é só de valores ocidentais, mas valores judaico-cristãos nessa hora, quando a gente olha sob essa ótica. Por isso a eleição do Trump ela é tão fundamental. E eu destacaria ainda, Brown, fazendo essa ponte, a questão da Venezuela, porque precisamos de um pulso firme nos Estados Unidos, porque não sabemos qual será o próximo passo de Nicolás Maduro, sobretudo em aproximação dele ao eixo, a instalar base chinesa e russa aqui, na nossa vizinhança. E a Kamala Harris, a gente já sabe o que ela vai fazer, né? Ela vai ligar uma música, colocar uma agenda woke ali, vai fazer alguma coisa do gênero. Ela vai rir, que é o que ela mais faz em todos os debates. Ela ri o tempo inteiro. A Justiça da Argentina ordenou a prisão imediata do ditador venezuelano Nicolás Maduro. Além dele, também é alvo o ministro Diosdado Cabello, tido como número 2 do regime chavista. O pedido de prisão, a ordem de prisão, é resultado de uma investigação por crimes contra a humanidade. Vou inverter a ordem, começo contigo, Silvio. Que exemplo está dando a Argentina, que resposta firme, né, do Milei à ditadura venezuelana, está conduzindo, aliás, esse bloco de países que, diferentemente do Brasil, estão se posicionando sobre a fraude na eleição venezuelana, né, Silvio? Brown, vou ser mais breve agora, porque eu falei demais aí nos últimos comentários, mas vamos lá. Bom, primeiro ponto, o Nicolás Maduro não será preso em território argentino, porque ele não sai da Venezuela, a não ser se ele vier ao Brasil, porque aqui ele não é preso. Foi o que aconteceu no ano passado. Chegou, tinha um tapete vermelho estendido para ele e para a esposa dele, estavam lá Lula da Silva e Janja, foi recebido com pompa de chefe de Estado, né? Embora a gente não pudesse. Algumas pessoas foram punidas pelo Tribunal Superior Eleitoral quando disseram, em 2022, que o Lula era amigo de ditadores. Pois bem, né? O segundo ponto é, o Javier Milei, ele não precisa de mais nada. Só o que, por exemplo, a mídia americana publicou sobre ele, e eu fico imaginando, o Lula não lê, ainda mais em inglês, mas eu imagino que alguém entregou alguma coisa para ele e falou, o Javier Milei está na capa dos jornais americanos. E ninguém lembrou de você, Lula, na tua fala na Assembleia da ONU. Fala, Fabi. Lembrou dele, Silvio, justamente para cobrar a ausência de posicionamento em relação às eleições da Venezuela. Esse grande recibo o Lula está pagando lá, né? Os jornalistas correram atrás dele hoje, não porque ele é alguém, né, que supostamente iria ganhar um prêmio Nobel, nada disso. É porque em nenhum momento ele falou a respeito, porque ele não fala mal do amiguinho Maduro. Então, né, como que ele vai sustentar aquela pompa de, nossa, nós somos muito democratas, nós estamos preocupadíssimos, né, com as ligações do Mercosul e União Europeia e aquele blá 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 que só ele acredita, né? Como que ele vai sustentar se ele não consegue responder uma pergunta justa, lícita dos jornalistas, né, daquele posicionamento ridículo do Brasil em relação à Venezuela. Por conta do Brasil, não teve sanção maior ali, né? Então, isso é o governo Lula, que é completamente, nessa política internacional, sempre se colocando de forma errada, né? Então, quando a gente fala aqui que a justiça argentina, né, que o Milei está dando um exemplo, é aquela velha frase, mas a gente é passional, né? Então a gente fala com amor, que inveja, que gostoso, que saudade de ter um presidente, né? Que saudade que tem de alguém fazer um discurso como fez o Milei, que está rodando em tudo quanto é grupo, porque foi icônico. O Lula jamais terá essa forma aí, jamais conseguirá, mesmo porque, eu já falei, vou repetir também, porque isso para mim é uma vergonha absurda, ele carrega uma mulher a tiracolo que incomodou a delegação do Japão, porque estava tirando selfie com Marina. Então, olha o nível, né? Olha o nível, ontem a gente deu gargalhadas aqui de Fernanda Torres, e aí
só para dar notícia hoje e completar essa fala aqui, foi jantar com Lula e Janja, tá? A Fernanda Torres. Então, nada vai, o pessoal não vai de graça lá. Não é assim, eu amo, eu tô aqui, eu vim de graça, ficarei de graça. Nessa esquerda, nananina, não. Então a gente olha para a Argentina e fala, nossa, quem sabe um dia, né, nós voltaremos a ter, a ser motivo de orgulho. E olha que para a gente falar bem de argentinos, você sabe, né, que existe essa rixa aí, mas mesmo assim a gente admite. Para a gente fechar, Salles. Acho que mandou bem o Milei. O Milei tem aquele jeitão meio maluco dele e tal, que até a gente brinca aí que lembra o nosso Paulo Cogos, que é o amigo meu do Silvio aqui de São Paulo, acho que é a Fabi também. Cogos é o nosso, viu, Vitor Brown? Cogos é o nosso Milei brasileiro aí, que é inclusive candidato a vereador aqui em São Paulo. Mas o Milei é ótimo. O Milei ele adotou uma postura pró-liberdade, ele economicamente tem posições muito claras. Não é fácil você botar ordem na Argentina e ele está sendo, de fato, agora justiça seja feita. Não é só ele, não é só ele. O do Chile, lá o Borat, lá o chama o Boric, ele também está dando declarações muito coerentes, né, sobre essa questão da democracia, contra esse duplo padrão, né, deu um esfrega no Barba, deu um esfrega aí, muita gente falou coisas muito interessantes. Então, assim, de um lado, Milei, excelente essa medida, claro, inócua, né, porque a Argentina não vai prender o Milei, não vai prender o Maduro, mas tanto o Milei quanto o Boric, do Chile, têm dado declarações muito coerentes, muito contundentes. Agora, o Maduro não tem jeito, ali, na conversa, na lábia, ele não vai sair. Ali tem que ser no cacete mesmo, não vai ter jeito.